Eu tenho uma proposta irrecusável para você, cara. Não sei se você gosta do Bolsonaro, se você não gosta do Bolsonaro, se você gosta do Haddad. Cara, todo mundo vai gostar dessa proposta. Na verdade, tem um tipo de pessoa que não vai gostar, né? Eu vou falar no final. Vamos lá. Primeiro vamos entender o problema, para depois do problema entender a solução que eu proponho aqui. Vamos lá. O problema de uma pandemia, ela não está somente ligada ao critério biológico dessa pandemia, né? Inclusive, no caso do corona, o problema dele não é a letalidade inicial, não é esse o problema. O problema é a transmissibilidade dele. Ele é muito bom de passar de um corpo para outro, né? Inclusive, se você espirrar num plástico, ele pode durar até uma semana ali, outra pessoa passar a mão e se contaminar. Então, ele é muito bom em passar por outro. Mas não é só o contexto biológico que é o problema, é o contexto social no qual você está incluso que traz um agravante de problema. Vamos entender o nosso contexto social aqui do Brasil, como que nós projetamos o nosso sistema de saúde. Quando você passar mal, quando eu tô com uma dor de barriga, para onde você vai? O primeiro contato que você tem com a saúde é na esfera municipal. Uma AMA, uma UPA, uma UBS são equipamentos municipais e a lógica do município é espalhar equipamentos para você ficar o mais perto possível da ocorrência. Quando você precisa de um exame ou de algum tratamento de especialidade, então vamos supor, você tem um problema no coração, ou você tem um câncer, ou você tem algum outro problema que exige especialidade, aí você já passa para o Estado. A lógica do Estado é outra. A lógica do Estado não é de pulverização de equipamentos. Ao contrário, é de concentração. Porque quando você tem a concentração dessas especialidades, você aproveita melhor as equipes, os médicos, etc. Então, faz mais sentido para o Estado você concentrar ali o Hospital do Coração, o Hospital do Câncer, o Hospital disso e daquilo, certo? Hoje, os nossos leitos hospitalares, como que é do âmbito estadual, como eles são projetados? Eles são projetados para ter 65% de internações simples. O que são internações simples? Vamos supor que você teve um problema de apendicite, ou você teve um problema de pedra na vesícula, ou você teve um problema na glândula tireoide, ou um parto, uma mulher realizou um parto. Isso são internações simples. Às vezes em 1-2 dias você já vai para sua casa. E apenas 25% são de longos períodos. Você tem ali os 10% de alta complexidade, que é no caso de um transplante, um problema neurológico, etc. E 25% apenas desses leitos são projetados para estadias longas, certo? Dentro dessas internações, então, entendemos como foi pensado e que foram projetados os leitos que nós temos hoje na saúde. No caso, né, dessas internações, como que funciona hoje? Aproximadamente 40% das internações são por traumas, né? Então, o cara, sei lá, bateu o carro, ele precisou ser internado porque precisou fazer uma cirurgia. E 60%, né, ou seja, a maioria, é internado porque teve problemas ou degenerativos ou problemas de câncer. Por exemplo, que o câncer, inclusive, é uma doença de extremos, é uma doença que te atingiu no começo da sua vida, né, quando você é criança, ou normalmente quando você está mais velho. O trauma já é o contrário, o trauma normalmente pega pessoas mais jovens, economicamente ativas. Então, dentro desse contexto, por que o corona é tão ameaçador? Porque quando você tem um problema de corona, um agravamento da sua doença, a sua internação ela vai ser por um período mais longo do que está previsto no nosso sistema hoje de saúde. Ou seja, quando um cara tem um problema respiratório, quando um cara tem um problema no pulmão, e ele vai ficar lá internado por um longo período de tempo, ele está ocupando um leito que foi projetado para várias pessoas que tiveram traumas ou para várias pessoas que tiveram outros problemas mais simples usarem aquele leito. É por isso que o sistema de saúde colapsa, certo? Então, o sistema de saúde vai ter um problema por causa disso. Aí se fala em lockdown, etc, etc, e aí nós temos um outro problema que uma pandemia causa com ou sem lockdown, que é o problema econômico. E aí é que está o cerne da questão. Vamos supor que o Brasil, por alguma graça divina, não tivesse problema de coronavírus. Vamos supor que, cara, o brasileiro nasceu imune ao coronavírus. Nós não vamos ter nenhum caso de coronavírus. Não precisamos de quarentena, vai tudo andar normal. Mesmo assim, por causa da crise mundial, por causa do efeito disso nos outros países, a economia do Brasil já teria problemas. Como nós somos seres humanos normais, nós vamos ter problemas por causa do corona, nós vamos ter problemas imensos de economia. E aí
nós temos algumas saídas, e uma delas é uma saída liberal e outra dela é uma saída bem perigosa. A saída liberal, por incrível que pareça, é sim você ter algum tipo de auxílio nesse momento, né? O ideal, o que seria o mundo dos sonhos, seria você ter um país que fez a lição de casa, que teve um ajuste fiscal realizado, como a Alemanha, por exemplo, e num período como esse, o governo consegue te dar auxílio ou abertura de créditos, sem que você tenha que ficar procurando de onde tirar. Teoricamente, o governo teria que ter de onde tirar, certo? E sim, cara, programas de auxílio especiais são programas liberais. Se você pegar o Milton Friedman, ele já falava de imposto de renda negativo, já falava de tudo isso antes mesmo de provavelmente você ter nascido, certo? É programa liberal, sim. A outra saída, e essa sim é muitíssimo perigosa, é quando você faz a saída fácil. Eu pessoalmente acredito que o governo Bolsonaro não faria uma coisa dessas, que é você imprimir dinheiro. Aí fudeu, cara. Aí se fizer isso, ferrou. Foi o que foi feito, por exemplo, na construção de Brasília. Projetaram lá a construção de Brasília, era um valor, puta, ficou mais e vai, 5 anos, Brasília em 1000 dias, imprimiram dinheiro. E o primeiro efeito de você imprimir dinheiro é bom. Quando você imprime, você fala, cara, que bom, a economia tá bombando, tá todo mundo rico. Logo surge um grande monstro, que é o monstro da hiperinflação. Então nós não podemos imprimir dinheiro, mas nós temos sim que dar algum auxílio para o cara que vai morrer de fome. Aí vem a pergunta, e é aqui que vem minha proposta, e eu tenho certeza que você vai concordar comigo. De onde tirar? Tem de onde tirar. Por incrível que pareça, no nosso país, que é um país pobre, é um país arrasado pela estrutura que nós temos hoje, estatal, absurdamente pesada, nós temos de onde tirar. Eu vou dar alguns exemplos, tá? De onde você poderia tirar. Só para você ter uma ideia, o Rodrigo Maia parece que já pautou, na verdade já foi aprovado quinta-feira o pagamento de auxílio de R$600 para que foi conhecido como Corona Voucher, né? Para profissionais liberais, para pessoas, mães, como é que é o nome? Mães monoparentais. Né? Essas pessoas já têm aprovado um auxílio de R$600, e o Rodrigo Maia parece que defende um corte de 20% no salário dos servidores durante a crise, que a meu ver, sim, dá uma ajuda. A ação economizaria 3,6 bilhões de reais por mês, então só 20% de redução de salário do servidor já dá uma economia de 3,6 bilhões de reais por mês, mas eu acho que ainda é pouco, tem mais o que ser feito, tá? A gente tem que partir da premissa que a iniciativa privada vai sofrer e vai sangrar muito, cara. Você pode ter certeza disso. Por que a iniciativa pública também não tem que sofrer? Por que não tem que sangrar? Tem sim. Nesse momento, nós temos talvez um precedente histórico para fazermos pressão e acabar com alguns absurdos estruturais que fazem com que o Brasil gaste o dinheiro muito mal. Eu vou dar alguns exemplos de dinheiro gasto, de dinheiro rasgado e jogado na lata do lixo que dá para mudar imediatamente, tá? Pra você ter uma ideia, tem um cara no STF, que ele, na Câmara, aliás, que ele é gestor de Xerox, ele ganha um salário de R$22 mil. Você precisa cortar esse tipo de coisa, você precisa cortar o garçom do STF que ganha mais de R$9 mil. Inclusive, só para você ter uma ideia aqui, o Tribunal de Justiça do Paraná gasta mais de R$2,8 milhões só com garçons por ano. Isso tem que acabar, cara. É um absurdo isso. Os desembargadores de Minas Gerais recebem mais de 1 bilhão de auxílio moradia. Tem que acabar com auxílio moradia de desembargador. Tem sim, cara. Juiz, desembargador, tem que ter o corte na carne também. Tem juiz, pra você ter uma ideia, que recebe mais de 600 mil em um único mês, cara. Tem que acabar com pensões, com esse tipo de coisa. E esse é o momento que a gente tem para fazer esse tipo de pressão. Só pra você ter uma ideia, você pegar o Collor, por exemplo, o Collor como senador, ele tem direito a mais de 80 senadores, a 80 assessores. Você tem noção disso? 80 funcionários. Tem nego que tá aqui com empresa, tem 2, 3 caras, ele não sabe nem como pagar o salário. Um senador como o Collor pode ter mais de 80 assessores. Tem que cortar isso. Esse é o momento histórico que nós temos para fazer isso.
O MBL já apresentou algumas propostas, tá? O Kim já entrou com alguns projetos de redução salarial da Câmara dos Deputados e Senadores em mais de 50% do teto do funcionalismo. Então, eu acho sim, eu sou até um pouco mais radical. Eu fiz uma indicação ao governador Dória para que se reduzisse o salário de todos os servidores do estado de São Paulo, menos da saúde e segurança, né, para R$ 5.000, cara. Tá certo. E inclusive do meu, cara. É justo que eu, como deputado, continue recebendo o meu salário normalmente, se eu não tô nem saindo de casa, fazendo reunião virtual, enquanto um monte de empresa tá quebrando. Não, tá errado. Tem que reduzir o salário para R$ 5.000. Tá mais do que bom. R$ 5.000 tá mais do que o suficiente. Pelo menos no período da crise. Exoneração do pagamento de contribuição dos conselhos de classe aos profissionais enquanto perdurar a crise, isenção do pagamento de pedágios para veículos de cargas, isenção na cobrança de energia, água e esgoto para todas as pessoas físicas e jurídicas, e este é o momento que a gente tem para brigar com isso. Um dos projetos também apresentado por ele foi a limitação dos gastos em cartão corporativo em 30% da média dos últimos 2 anos. Você pega a média dos últimos 2 anos, quanto gastou? Vai gastar no máximo 30% disso com o cartão corporativo. Eu acho que é isso que tem que ser feito. E nesse momento, nós temos de fato a chance de juntar todo mundo, velho. Cara, não quero saber se você é bolsonarista, se você é anti-mito, se você é petista, se você é de esquerda, não interessa. Esse é o momento de fazer pressão para se reduzir privilégio e dinheiro mal gasto e aproveitar isso para ter de onde tirar para dar o auxílio para quem realmente precisa, cara. É isso que precisa ser feito. Então, eu proponho que a gente tenha de fato ali uma união da sociedade de fato contra um tipo só de pessoa que não quer isso. E quem quer esse tipo de pessoa? Esse tipo de pessoa é o cara que quer manter o seu próprio privilégio pago por outros. É só esse tipo de cara que vai ficar infeliz com medidas como essa. Então, peço que a gente faça pressão para que a gente diminua privilégios e a gente tenha de onde tirar para não precisar imprimir dinheiro para dar o auxílio para quem realmente vai, infelizmente, correr o risco de morrer de fome. Um abraço, vamos questionar tudo.